Olá, boa noite, irmãos queridos. Sou Aparecida Rodrigues, da Casa Espírita Maria Madalena, e hoje falaremos um pouquinho sobre ansiedade e as influências espirituais. Desde já eu agradeço o convite generoso da casa e agradeço também a oportunidade. A gente vai fazer uma pequena prece rápida para começarmos assim com uma sintonia. Jesus divino, amado Mestre, peçamos, Senhor, que nos ilumine neste momento, abrindo nossos corações para um melhor aprendizado. Ajude-nos, Senhor, a vencer este momento tenso. Sabemos, Senhor, que podemos contar com o Teu auxílio, com o auxílio da espiritualidade maior, com o auxílio da nossa Mãe Santíssima, de toda a plede de Espírito que vem nos auxiliando, dia após dia, nos ajudando a vencer as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos sofrimentos atuais. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E antes de entrar no assunto, assim, eu gostaria muito de contar uma história, e já entrando, que fala de uma pessoa ansiosa, né? Essa pessoa ansiosa, ela estava fazendo uma viagem, uma pequena viagem, à noite, e o carro furou o pneu na metade do caminho, e ela começou a pensar consigo mesma: meu Jesus, o que eu faço? Como eu vou resolver isso agora? Porque ele tentou trocar o pneu, o estepe estava vazio, e ele começou a entrar em pânico devido à situação, que, né, é até muito compreensível. E aí ele viu ao longe uma pequena luz, né? Aí ele pensou assim: ah, não, ali deve ter uma casa. Se tem uma luz, tem uma casa. E ele resolveu, então, trancou o carro e saiu. Andou mais um pouquinho, observou que realmente tinha uma casa. E ele percebeu que tinha também uma garagem. Então ele pensou: se tem garagem, tem carro. E ele então falou: vou me aproximar, vou bater na porta da pessoa e vou pedir um macaco emprestado para me trocar o pneu. Só que nisso ele foi criando toda uma situação. Foi gerando na cabeça dele um conflito. Ele começou a pensar: mas o que eu vou dizer? E se a pessoa não quiser me emprestar um macaco? Tá, eu vou fazer o seguinte: eu vou oferecer R$10 para a pessoa. Eu chego lá e falo: olha, você me empresta o seu macaco e eu te dou R$10. Mas aí ele pensou: não, mas se a pessoa me cobrar R$50? É um absurdo, é muito caro. Ele estará me vendendo um macaco e depois vai pegar de volta. Eu não terei condição de pagar. E assim ele foi criando. Ele pensou: não, vou ficar tranquilo, quando chegar lá eu ofereço X real. Né? Se ele não quiser, não tem problema. E assim ele foi divagando. Nesse tempo gastou mais ou menos 15 minutos para chegar na casa, né, no destino. E quando ele chegou lá, ele bateu na porta. A pessoa, é claro, demorou um pouquinho para abrir, pois estava dormindo. E quando a pessoa abriu, deu a boa noite, ele respondeu, deu boa noite também, lógico, né? A pessoa falou: em que posso ajudar? Ele: pegue o seu macaco, eu não quero mais. E simplesmente foi embora para casa. Voltou a estaca zero. A história parece engraçada, né, gente? Mas, na verdade, no momento atual, quantos de nós, às vezes, nós estamos passando por um momento tenso desse, né? A gente começa a criar uma situação futura, a gente começa a pegar um problema lá, né, do futuro que ainda não existe, trazer para dentro de nós. Trazer para os nossos pensamentos e começar a criar ali uma situação. E quando o nosso pensamento cria, o que acontece? A gente começa, né, a dar forma àquela situação, a dar forma ao problema. E foi o que aconteceu no caso do moço, né? Ele pensou tanto, ele criou uma situação totalmente diversa do que seria, né? Do que aconteceria. E ele conseguiu não alcançando o objetivo. E muitos de nós ficamos assim, nessa situação. Mas, o que é ansiedade, né? Aí eu fui buscar, né? Além das pesquisas, eu fui buscar no dicionário para saber realmente o que é ansiedade. Quem hoje não sofre de ansiedade? Quem nunca passou por um momento tenso e que teve que ficar, né, eufórico, preocupado? Muitos de nós. Eu mesmo, por exemplo, já passei por vários
momentos em que eu fiquei tensa. Então, para nós, a definição de ansiedade é, né, desconforto físico para nós, conflito, aquele conflito que nós temos com nós mesmos, né? O desconforto psíquico também, né? A agonia que a gente sente, aquela gastura, aquela aflição, sabe, aquela tensão mesmo, aquele desejo intenso e impetuoso de fazer uma coisa que às vezes não está ao nosso alcance, e aquela sofreguidão, e tantos outros sintomas que tem ansiedade. Porque às vezes a gente pega para nós um problema que não existe, e a gente acaba trazendo para nós devido a uma situação. Eu conversando com uma amiga hoje e comentei com ela que eu falaria mais tarde sobre ansiedade. E ela me contando o fato que ocorreu mais ou menos um mês, né, atrás, e ela falou: você pode falar, eu permito que você fale sobre o assunto, sobre o que me aconteceu. Aí ela falou que tinha um momento importante no trabalho dela. Só que para ela foi algo assim tão, né, tão surpreendente o momento, algo que para ela foi surpresa, que ela começou a criar uma situação complexa na cabeça dela. Ela começou a se preocupar com o look, com as palavras, como falar, né, como ia falar, como não ia falar, e aquilo ali começou a criar uma tensão muito grande nela. Ela começou a sentir febre, começou a sentir dor de cabeça, começou a sentir calafrio e até mesmo tossir quando começou a sentir falta de ar. E ela foi correndo para o hospital para ver o que estava acontecendo. Achou até que já estava com outra coisa mais grave, mas o pensamento dela não parava de criar em nenhum momento. E quando ela chega lá, viu que realmente ela não estava sentindo nada fisicamente. O médico orientou a ficar calma, a, né, mudar os pensamentos. Ela explicou também que seria um momento importante, que também estava deixando ela tensa. E ela, seguindo todas essas orientações, ela voltou para casa, dormiu um bom sono depois da orientação, e no outro dia teve uma vida totalmente normal. Mas, se ela tivesse continuado criar toda aquela situação ali, talvez o desfecho, né, do dia seguinte dela não seria tão bom. Porque às vezes nós criamos esse tipo de situações para nós, que às vezes é até involuntário, é até mais forte que a gente em algumas situações. Embora nós tenhamos que colocar a vontade em primeiro lugar. Como fala Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a nossa vontade, a vontade na verdade, ela é a gerente de todos os outros sentimentos. Então ela, tipo assim, ela dirige tudo. Tudo que a gente vai fazer, aquele primeiro passo que a gente vai dar, é preciso que a nossa vontade esteja à frente. Exemplo, eu vou procurar um emprego. Vamos dar exemplo do emprego. Eu vou querer mudar o meu modo de vida, eu vou querer mudar as minhas atitudes. Primeiramente, eu começo pela vontade de mudar. O primeiro passo é a vontade de querer mudar, de querer transformar aquela situação que às vezes está negativa numa situação positiva. É como a gente ligar a TV e ali a gente liga, a gente não sabe qual imagem vai estar passando, né? Se é uma imagem legal, se não é legal, mas aí cabe a nossa vontade continuar, né? Continuar vendo aquela imagem que não é legal, vendo aquele programa que não é legal, ou mudar de programa e ver algo sadio. E são as complexidades que fazem parte, até certo ponto, fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa rotina, até certo ponto, né? Porque a ansiedade é muito comum nos momentos que estamos vivendo hoje, principalmente nesse momento de clausura, né? Que nosso planeta está passando por uma provação coletiva, onde precisamos ficar em casa, onde precisamos ficar mais retidos. Então isso, de alguma forma, nos causa alguns anseios. Anseios que são passageiros, que passarão. E aí tem alguns fatores que às vezes nos perturbam, que nos incomodam, tipo a complexidade dessa vida moderna, essa loucura que é a nossa vida, essa competitividade aí que há tanto no trabalho, né, na profissão, em algum curso que a gente faz, até no mundo da moda. Tudo isso nos traz complexidade. Perda de familiares é algo que nos
nos machuca muito, nos incomoda, nos traz grandes anseios, que são anseios que parecem que não vão passar, né? Parece que para nós aquele momento vai durar para sempre, assim como as pressões que a gente sente no trabalho, em tudo que a gente vai fazer, sempre, até um trabalho de faculdade que a gente vai fazer, há uma certa pressão e que nós precisamos então da concentração para poder estar se libertando desse sentimento de muita pressão que nos faz mal. Frustrações, né? Não só na área profissional, como também na vida pessoal. Frustrações afetivas, frustrações com a família, frustrações com a vizinhança, com alguém que às vezes não nos afinamos direito, né? Não somos afins. Tudo isso nos traz, né? Para nós algumas coisas assim que são complexas para nós, né? A perda do emprego, a gente fala do emprego, a perda do emprego, vamos dar um exemplo do emprego, porque a gente se preocupa muito hoje com o dia de amanhã, né? Eu estou trabalhando, mas eu começo a me preocupar, meu Deus, se eu perder o emprego, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou estar me vendo numa situação em que eu vou ter que, né, ficar endividado, não pagar minhas contas, ou até mesmo me vendo num banco, tentando fazer um acordo, e tudo isso nos traz grandes anseios, essa preocupação que a gente tem com o amanhã, né? A gente começa a sofrer não pelo hoje, pelo presente que nós estamos vivendo, mas pelo amanhã, pelo futuro que ainda não chegou. Ou muitas vezes a gente pega lá, né, o passado, aquilo que já passou, o que já aconteceu, aquela história que já se foi, e trazemos para o nosso presente, causando para nós complexidade, né, tortura psicológica, às vezes desnecessárias. Muitas vezes nós trazemos para nós sofrimentos voluntários que trazem tormentos para a nossa mente e afetam o nosso corpo físico, que são sofrimentos desnecessários. São situações que a gente cria que a gente não precisaria estar criando. E aí são muitos sintomas que afetam, né? Afetam o nosso sistema nervoso, porque tem sintomas que vai além de um momento. Momentos de ansiedade são momentos que, na verdade, se tornam comum. Exemplo, prestar um vestibular, aquele primeiro emprego, aquela entrevista de emprego, encontrar com aquela pessoa querida, e aquela viagem, né? Tudo nos dá atenção. Tudo, né, nos faz ficar assim apreensivos, preocupados. A gente está sempre preocupado com que se vai dar certo, se não vai dar certo. Exemplo, eu mesmo, Cida Rodrigues. Tem 3 situações que me deixam assim muito tensa. Primeiro, viagem. Nossa, a família já sabe, quando vou viajar eu fico assim bastante tensa. Então eu tenho que orar muito e me manter calma e no período da viagem tentar concentrar e chegar logo. Pensar, vou chegar logo. Um momento que me deixa muito tensa. Outro momento, prova. Eu sofro muito quando tenho que fazer provas. Eu sofro antes, durante e depois, até chegar ao resultado. E quando eu tenho que falar em público também, eu sofro um pouquinho, né? Isso até afeta um pouquinho o nosso ego, né? Aquela preocupação de ser julgado ou não. Tem essa preocupação que as pessoas têm de não fazer um comentário em público, de no curso, na escola, não conseguir comentar porque tem vergonha do julgamento, da avaliação, do que as pessoas vão falar, não vão falar. E tudo isso nos traz tensão, mas são coisas normais, são coisas corriqueiras. Nos traz tormentos físicos, né? E psicológico momentâneo, traz, mas é algo que a gente sabe que vai passar. Agora tem tormentos, né? Tem anseios que são mais fortes, ou seja, são tormentos que muitas vezes se tornam involuntários, a gente não consegue controlar. Tem pessoas que falam assim, nossa, mas você é tão ansioso, tão ansiosa. Às vezes, para outra pessoa que está falando, para nós que estamos falando para outra pessoa, é muito fácil. Difícil é a gente conseguir se livrar, às vezes, de uma tensão, se livrar, às vezes, de um pensamento, né? Se livrar, às vezes, de uma situação e que está fazendo a gente criar para nós vários anseios, vários problemas que nos causam muitos sintomas, tipo como a dor no corpo, a dor de cabeça, o formigamento no corpo, a tontura, as palpitações, né?
a famosa taquicardia, que a gente acha que vai ter um ataque, né, que vai ter um infarto, mas na verdade são sintomas causados pela ansiedade, pelo momento, né, ansioso, nós estamos passando ali aquele momento de tensão, de pressão, sabe, de muita agitação. E até mesmo desarranjo intestinal, são problemas que são sintomas mais físicos. E tem os sintomas psíquicos também, que são, tipo, a irritabilidade, aquela pessoa que constantemente está irritada, que não consegue se concentrar em nada, que uma pessoa falou alguma coisa, ela logo consegue sair do ritmo, né? Sair do prumo, como diz a minha mãe. Então, é o chamado transtorno de ansiedade generalizada, que é algo que não é corriqueiro, que ali, ó, está sempre ali conosco, a todos os momentos, algo que não é passageiro, algo que nós temos que começar, quando é assim, a observar e buscar um tratamento, porque começa a afetar, então, o nosso sistema nervoso e o nosso corpo físico. E é ruim a gente conviver com isso, porque nos causa problema, que a gente poderia, né, em outras situações, estar vivendo bem melhor, uma vida bem melhor, sem esse tipo de sofrimento. Tensão muscular. É aquela famosa dor nos ombros, dor no corpo todo, que a pessoa precisa até de um medicamento para dormir. Tudo isso são sintomas da ansiedade, e quando ela é contínua, com aquela dor que não passa, né, que você vai fazer o exame e não tem um diagnóstico ali, não é nada sério, é importante estar verificando, porque o nosso sistema nervoso já está sofrendo a consequência desse nosso pensamento inquieto, dessa nossa sofreguidão com pensamentos criados pela nossa mente, né? A insônia, né? Um dos sintomas da ansiedade, dos transtornos de ansiedade, é a gente não conseguir dormir, é a pessoa não conseguir dormir, é passar a noite inteira, às vezes pensando numa dificuldade, pensando numa dor, pensando em alguma coisa que aconteceu durante o dia, ou seja, é sempre sofrendo pelo passado, ou então sofrendo por algo, pensando em algo que ainda vai acontecer, que não aconteceu. E aí vem insônia, que traz para nós também desgaste emocional. Enxergar medo em tudo. Medo em tudo, medo de sair à rua, medo de ser assaltado, medo de pegar o elevador, porque tem medo que o elevador vai ter problema, ou se eu sair na rua eu vou ser assaltado, ou eu posso perder o meu emprego. Eu estou trabalhando, mas eu fixo na minha cabeça que eu vou perder o meu emprego. Começa a trabalhar tudo e de repente eu já me vejo numa situação de praticamente desempregado, tudo ali na minha mente. Outra coisa importante, né? A perda de concentração. Geralmente, quando nos deixamos levar pela ansiedade, pelos anseios, por esses tormentos, nós ficamos aí desconcentrados. A gente vai ver uma leitura, né, ler um livro, não consegue. A gente vai fazer alguma coisa ali no trabalho, não consegue se concentrar no trabalho. E muitas pessoas acabam tendo problema no trabalho ou na convivência ali familiar, ou até mesmo num curso que está fazendo, no estudo, porque não consegue se concentrar naquilo, né? Não consegue se concentrar naquele objetivo por causa dos problemas que está trazendo na mente, que está pesando. E a gente sabe que tudo que a nossa mente cria, ela vai formando. Como a maioria sabe, né, que os espíritos, eles têm sobre nós uma grande influência. Aí a gente entra na parte da influência espiritual. Kardec, lá na pergunta 459, ele pergunta aos espíritos: pode os espíritos influenciar, né, nos nossos pensamentos? E eles respondem com muita clareza: muito mais que imagineis. Então há dois tipos, né, de influência espiritual. Eles podem nos influenciar de duas maneiras: positivamente e negativamente. E eu sinto muito dizer a vocês que nem todos os espíritos gostam da gente. Tem espírito que não gosta da gente. Tem espíritos que às vezes desencarna com um certo rancor, com um certo ressentimento, e vai ali, né? Procura em nós um ponto fraco, uma fragilidade, para poder de alguma forma nos atingir, como uma forma de
fazer vingança ou querer nos atormentar, porque ainda são espíritos que estão na erraticidade, numa condição ainda muito tormentosa, né? Com uma situação ainda não muito elevada. E às vezes precisam, têm a necessidade de estar através dos pensamentos nos influenciando para firmar tal situação na nossa mente. No caso de quem tem um transtorno de ansiedade. Então os espíritos estão ali, né, aqueles que querem de alguma forma nos prejudicar, estão pegando aquele nosso ponto fraco, aquela nossa afinidade. E já tem espíritos também que nem são, né, por motivo de desafetos passados, de vidas passadas, mas sim porque de alguma forma consegue ver em nós uma ligação de sintonia. Às vezes é um espírito que nunca nem nos viu na reencarnação passada e está passando por ali, tem aqueles mesmos anseios, né? Desencarnou com aquelas mesmas dificuldades, com aquele mesmo problema e vê em nós ali uma fonte, né? De continuar sentindo toda aquela sensação, sentindo todo aquele prazer, dependendo da situação, e afinizam a nós dessa maneira, nos tornando fracos, pensamentos nocivos, pensamentos até mesmo de profundos de ceifar a nossa própria existência, a nossa própria vida. Então, são espíritos que se afinizam a nós pelos nossos pensamentos e através das nossas falhas morais. Mas nos esclarece os espíritos, assim como tem, né, a influência negativa, nociva dos espíritos sofredores, dos nossos irmãos que ainda não conseguiram se esclarecer na erraticidade, nós temos também o auxílio, a proteção, a inspiração do alto, dos espíritos que trabalham ao nosso favor, trabalham incansavelmente para confortar o nosso espírito, para estar sempre nos auxiliando, filho, filha, vai por esse caminho, não vai por aquele. Só que muitas vezes nós não estamos sintonizados o suficiente para observá-los, né? Para estar ali atentos à inspiração do alto. Mas há muitas maneiras de nos ligarmos à sintonia espiritual, tirando de nós esses pensamentos nocivos, trabalhando em nós através da vontade, né? Através da vontade de fazer a nossa reforma íntima, de mudar as nossas atitudes, de dar passos diferentes, de mudar aquela situação ali, de quando eu estou pensando em algo que não é bom para mim e vai me causar uma tortura, né? Um pensamento que vai me levar a situação difícil, extrema, a uma complexidade, eu começo a pensar em coisas boas. Eu posso começar a cantar, eu posso começar a ler, fazer uma boa leitura. Eu posso fazer muitas coisas positivas que vai estar me distanciando desses irmãozinhos. E os espíritos nos esclarecem, né? Que aconteça o que acontecer, nós somos capazes de superar as nossas dificuldades, porque nós não estamos sozinhos e estamos aprendendo sempre. Aqui, tudo é aprendizado, tudo é aprender. Nós somos alunos nessa escola chamada Planeta Terra. Perda de familiares é algo que nos machuca muito, nos incomoda, nos traz grandes anseios, que são anseios que parecem que não vão passar, né? Parece que para nós aquele momento vai durar para sempre, assim como as pressões que a gente sente no trabalho, em tudo que a gente vai fazer, sempre, até um trabalho de faculdade que a gente vai fazer, há uma certa pressão e que nós precisamos então da concentração para poder estar se libertando desse sentimento de muita pressão que nos faz mal. Frustrações, né? Não só na área profissional, como também na vida pessoal. Frustrações afetivas, frustrações com a família, frustrações com a vizinhança, com alguém que às vezes não nos afinamos direito, né? Não somos afins. Tudo isso nos traz, né? Para nós algumas coisas assim que são complexas para nós, né? A perda do emprego, a gente fala do emprego, a perda do emprego, vamos dar o exemplo do emprego, porque a gente se preocupa muito hoje com
o dia de amanhã, chegarmos, né, quando terminar a nossa programação reencarnatória, no plano espiritual, na erraticidade, numa condição bem melhor. Porque a assistência nós temos, graças a Deus, apesar dos nossos anseios, das nossas dificuldades, nós temos muito amparo espiritual. E muito, e como tem. E nunca, né, desistir por ter momento de fragilidade, porque o momento de fragilidade todo mundo tem. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Nós estamos num planeta que é de expiação e prova. Então sempre vamos estar passando por turbulações, por dificuldades. Mas aí a gente recorda, a gente lembra das palavras do Cristo. Ele sempre vai estar no leme, sempre vai estar com a gente, sempre vai estar conosco em todos os momentos. E sempre nos trazendo aprendizado que é para a eternidade. E as experiências que a gente passa aqui, as dificuldades, todas as nossas sofridão, é para nós uma bagagem muito importante de conhecimento, de força. Porque quando a gente passa por um problema, ou quando a gente faz algo que não é legal, aquilo ali, de alguma forma, nos fortalece. Por quê? Porque nós não queremos passar pelo mesmo problema, nós não queremos passar pelo mesmo sofrimento. E a gente dá o exemplo de uma pessoa que passa por uma cirurgia. Aquela pessoa que passa pela dor da cirurgia, né, pelo processo de recuperação que é doloroso, ela vai começar a valorizar mais a saúde, porque não quer mais passar por aquele processo. Então a gente começa a valorizar a nossa reencarnação, a gente começa a valorizar mais as oportunidades que a gente tem e as experiências que a gente vive para não ter que voltar novamente daquele mesmo jeito, voltar àquela mesma situação e sofrer tudo novamente. As mudanças para nós traz muita coisa boa. As mudanças para nós faz parte da nossa existência. Faz parte do compromisso que nós assumimos no plano espiritual. Às vezes passamos por muitas dificuldades aqui, né, meus irmãos? Com certeza passamos. Mas nós vamos fixar nossos pensamentos naquilo que vai nos fazer crescer, que vai nos fazer evoluir. Não fixar os nossos pensamentos em que, oh meu Deus, né? Eu vou passar por um momento difícil, eu não vou superar, aquilo ali vai ser tenso, não sei como vou fazer. Vamos pensar ao contrário. Na vida, tudo passa. Então, aquele problema também passa. Só Deus não passa, só Deus que é eterno. O resto é passageiro. E tudo vem para a gente como uma maneira da gente adquirir conhecimento. Adquirir, sabe, resistência espiritual. Ao passar por um certo problema, aquilo ali vai criar em nós uma resistência muito grande. E a gente não vai querer mais passar por aquele problema. Então vamos mudar o foco do nosso pensamento, para que a gente possa estar vivenciando outra sintonia espiritual. E os problemas, às vezes, que nós discutimos muito, reclamamos muito de tudo, né, que a gente passa aqui, as picuinhas, as dificuldades, os problemas familiares, tudo isso requer mudança para nós. A mudança é necessária. Se temos uma certeza na vida que realmente é preciso, é nós fazermos a mudança. Porque só a mudança é capaz de fazer a nossa transformação. É capaz de transformar nós, né, tirar de nós aquela máscara de homem velho e nos transformar em homem novo. Ou seja, é querer buscar a mudança de fazer a nossa reforma íntima, de trabalhar os nossos sentimentos, de trabalhar os nossos anseios, por mais que seja difícil, porque tem anseios que parece que querem ser mais fortes do que nós, mas nós somos mais capazes. Nós somos capazes porque nós somos imagem e semelhança do Pai Celestial. E o objetivo dele para nós é que nós possamos crescer cada dia mais, buscando o caminho da evolução. Às vezes é difícil, né? É difícil dar um passo à frente. Aí a gente recorda do livro Fonte Viva de Emmanuel, que ele fala para nós que é difícil mesmo, às vezes, dar 2 passos por dia. Mas
para a gente não sofrer. Se não for possível dar aqueles 2 passos, não tem problema. Vamos dar apenas um passo por dia, ou meio passo. O importante é não estacionar. O importante é não ficar no mesmo lugar. É agir, é buscar a mudança, é buscar o que é bom, é buscar a positividade, é buscar a mudança de sintonia, que aí a gente vê que a coisa flui. E tem algumas dicas, né, para nós que sofremos esse momento de ansiedade, que é muito interessante buscarmos nesse momento alguma coisa que mude, né, os nossos pensamentos, principalmente nesse momento tenso de clausura, de dificuldade, em que estamos retidos em casa, às vezes o pensamento ele fica pensando no pior. E a gente começa a fazer uma terapia mental para mudar essa sintonia. No final a gente vai ver que dá tudo certo. Primeira dica aqui, né, que é uma dica muito válida, é admitir que nós temos um problema, que nós carregamos um problema. A partir do momento que a gente admite, que a gente aceita que tem um problema, nós começamos a buscar o quê? A solução para os nossos problemas, reconhecer e buscar uma ajuda. No caso da ansiedade, quando ela persiste, ansiedade generalizada, que é aquela que, né, nos causa transtorno, que afeta o nosso sistema nervoso, que é algo persistente, que nos perturba, que nos tira o sono, que nos tira a fome, que nos tira a sintonia, que nos tira a paz, é preciso então a gente buscar um tratamento, uma terapia, e nada melhor que fazer um tratamento espiritual. É muito gostoso, porque nos dá um certo alívio e também de alguma forma evangeliza, né, aquele irmãozinho que por um motivo ou outro está ligado a nós através de sintonia espiritual. Então a gente evangeliza o irmãozinho, nos evangeliza, busca para nós a cura espiritual, que é alívio espiritual, e a gente se sente muito melhor, né? E o outro, né, a outra recomendação é buscar o tratamento físico, ou seja, é procurar o seu médico de confiança, seja ele um clínico, seja ele um psiquiatra, um psicólogo. É importante tratar. Tem momentos em que a gente realmente não consegue, só com a fixação no pensamento positivo, numa leitura, ou até mesmo orando, às vezes é mais forte que nós. O nosso orgânico precisa, então, de um tratamento para a gente poder conseguir vencer essas dificuldades. E a segunda dica é manter aí, ó, o foco no presente. Nada de vivenciar o futuro. O futuro a Deus pertence. Lembremos, o hoje que vivemos é resultado do ontem. E o amanhã será resultado do hoje. Então vamos viver bem hoje. Vamos fazer tudo o que temos que fazer hoje e não sofrer com o dia do amanhã, porque o dia do amanhã não nos pertence. Porque quando nós preocupamos muito com o futuro e criamos uma situação com relação ao futuro que vai acontecer, fulano perdeu o emprego, eu vou perder também, fulano fez um exame, deu tal doença, eu também estou sentindo o mesmo sintoma, eu vou fazer e já começa a criar uma situação que eu já estou com um problema, fulano desencarnou há 3 anos, eu tenho medo de desencarnar também. É certo que a desencarnação é certeira, nós somos espíritos eternos e não estamos aqui para o resto da eternidade. Esta vida é apenas um momento. Eu vou desencarnar um dia? Eu vou, mas eu estou viva, né? Eu estou aqui. Então, eu não vou sofrer com algo que não chegou. Eu posso perder o meu emprego? Posso, mas eu estou trabalhando. Então, se eu estou trabalhando, eu tenho que me concentrar no hoje, no meu trabalho hoje, o que está acontecendo hoje. Eu posso ficar doente? Posso, mas eu não estou doente, eu estou bem, então eu não vou começar a criar para mim, trazer para mim problemas lá do futuro ou do passado, trazer para meu presente hoje e começar a sofrer por algo que não é presente, ou é passado, ou é um futuro que a gente está trazendo, e dessa maneira nós estamos construindo para nós um futuro ruim, um futuro infeliz. Aí a gente recorda a história lá do rapaz que furou o pneu do carro dele. Ou seja, ele criou uma situação tão grande, um conflito tão grande na mente dele, que no final ele se viu naquela situação sem uma solução do problema.
Outra dica legal. Praticar atividade física é muito bom para manter a nossa mente sadia, porque no momento que nós estamos ali, ó, exercitando o nosso corpo físico, nós estamos também exercitando a nossa mente. Ah, Cida, mas agora, nesse momento difícil em que nós temos que respeitar o decreto, ficar enclausurado, não tem problema. Quando tudo isso vai acabar, porque vai acabar, se Deus quiser e Deus quer, em breve, nós podemos fazer a nossa caminhada ao ar livre, frequentar uma academia, pedalar. Mas enquanto isso, nós podemos fazer outras atividades muito enriquecedoras para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa alma, que é jogar um futebol no quintal, que é brincar com a criançada, né? Quem não tem filhos tem netos, tem sobrinhos, tem primos. Eu, por exemplo, eu adoro jogar dominó com os meus meninos, com as minhas crianças grandes. Amo. E também podemos fazer uma boa leitura, podemos cantar, podemos inventar coisas para fazer. São muitas atividades que a gente pode estar aí fazendo e movimentando o nosso corpo e movimentando a nossa mente também. Pensar positivo sempre. Pensar positivo sempre. Pensar que nós somos espíritos eternos. E nós somos capazes de fixar na nossa mente um pensamento positivo. E é claro, a gente aproveita e ora, né? Jesus disse, é uma recomendação de Jesus, orai e vigiai. Mas ele recomenda principalmente que vigiemos as nossas ações, vigiemos os nossos pensamentos, para então depois nós orarmos. Quando a gente ora, né, abre um leque assim de coisas boas, de sintonia com o alto, de pensamentos maravilhosos, e a gente vai conseguindo com a oração, com a prece, não importa de qual culto você pertence, qual sua religião, em que você acredita, o importante é que você esteja sintonizado com o alto. Principalmente no momento em que você se sentir fragilizado, fragilizada. É muito importante, é muito gostoso. E Deus está sempre atento às nossas orações, aos nossos pedidos. Nem sempre Ele vai estar atendendo os nossos pedidos, né? Os nossos peditórios, naquele momento que a gente clama, que a gente pede. Mas, como Pai amoroso, bom, justo em todas as causas, Ele nos supre as nossas necessidades, atende os nossos pedidos no momento que a gente mais precisa, que às vezes o momento não é aquele. Haverá um momento ainda mais difícil, que é o momento que chega a ajuda, que chega o auxílio, e a gente não sabe nem de onde veio. Mas foi Deus. Deus, de alguma forma, mandou no momento certo o auxílio que nós precisamos para seguir em frente. Fazer boa leitura, né? Como foi dito, é muito gostoso ler. Ler um bom livro, aquele livro que você gosta. Agora mesmo, no momento, nós temos muito tempo para estar lendo aí aquele livro que já tem uns 3 anos que a gente não lê. Aí quer ler novamente. Eu, por exemplo, gosto muito de ler livros espíritas. Então, estou tendo a oportunidade para fazer algumas leituras. É legal, é gostoso, faz a gente relembrar alguns conteúdos, lembrar algumas coisas importantes para o nosso dia a dia e para clarear também a nossa mente. E dedicar um pouquinho do nosso tempo no trabalho no bem. Porque fazer o bem faz muito bem. E há muitas maneiras de praticar o bem. E às vezes, sem precisar sair de casa, nós podemos praticar o bem à distância. Porque praticar o bem começa em fazer uma prece por uma pessoa que está precisando. Começa em pensar no momento que estamos passando e começar a rezar pelo nosso planeta, pedir pelo nosso planeta, pedir pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, pedir pelos nossos profissionais da saúde, né, que estão passando um momento tenso, pedir para que as famílias sejam protegidas pela providência divina. Então, há muitas maneiras de eu levar o bem até meu irmão. Eu pensar positivo, eu desejar o melhor. Eu posso também fazer uma doação material para uma pessoa que está momentaneamente com mais dificuldade do que eu. Então, fazer o bem é isso, é a gente movimentar o pensamento, o coração e as mãos também. E não ter medo de desafios. Como fala o Jamiros, viver, na verdade, o Jamiro, viver é um desafio.
É um desafio a gente viver. A gente reencarna, né? Recebe aí do Pai Celestial o véu do esquecimento. É um desafio ali os primeiros momentos, é um desafio aprender a andar, e a gente cai de bicicleta e levanta novamente. Quando chega a idade escolar, outro desafio, porque vem aí as cobranças, né? De bimestral de atividades que nos exige aí concentração, nos exige o desafio, né? Tá desafiando tudo aí para aprendermos. Logo depois do ensino médio, vem o sofrimento com o vestibular, outro desafio. Conclusão de faculdade, e aí vem outro desafio. A busca pelo primeiro emprego, né? A concorrência sufocante. E ainda a sociedade exige de nós uma atitude ainda mais adulta, que é, no caso, casar, né? Ter filhos, ter netos, e por aí a vida vai. Então a gente vê que tudo é desafio, tudo na nossa existência é desafio, tudo é um momento de aprendizado, tudo é um momento ali de prova, que a gente tem que passar ali, ó, etapa por etapa, e aproveitar aquelas etapas e crescer. Nunca deixando o medo falar mais alto. Nunca desacreditando que nós somos capazes, porque nós somos capazes. Porque viver é isso. E desafiar os problemas é matar um leão por dia dentro de nós. Os leões, né, que representam as nossas dificuldades. Né? É estar ao lado de quem você ama, porque é tão gostoso a gente estar ao lado de quem amamos, seja alguém da família, né, aquele companheiro, aquela pessoa que está ao nosso lado, que seja um amigo que nos é caro, que seja aquela grande família no trabalho, que seja a família, né, espiritual. O importante é estarmos ao lado de pessoas que amamos. É muito gostoso esse sentimento de amar e ser amado também. E tudo fica mais fácil quando nós estamos rodeados por pessoas que amamos, por pessoas que têm por nós sentimentos, né? Que nutrem por nós sentimentos, que vai nos elevar, que vai estar falando para a gente uma palavra amiga, que vai nos estar nos confortando, nos incentivando a seguir em frente e não desacreditar de nós. E ter fé em Deus, acreditar mais em nós, acreditar que nós somos capazes de vencer todas as nossas dificuldades. Jamais acreditar que nós somos incapazes de vencer tal ou qual coisa. E aí, para finalizar, tem uma fábula que o Jamiro conta no livro Para Não Perder a Vontade de Viver. Que é uma fábula bem interessante, conta que um rei, né, muito sábio, muito amoroso e muito querido por seu povo, ficou sabendo que a morte visitara a sua cidade. E ele, muito preocupado com seus habitantes, foi então procurar a morte. E fez um acordo com ela, porque a morte precisava levar 300 pessoas naquela cidade. E ele tanto reclamou, tanto pediu, tanto implorou, que a morte então combinou com ele que levaria com ela apenas 30 pessoas, que seria inevitável ela não levar essas 30 pessoas, pois as mortes aconteceria através de uma epidemia, ou seja, de uma peste. Mas, um mês depois, quando a morte estava, né, saindo da cidade, o rei foi procurá-la muito chateado, muito irritado, falando para ela que ela não tinha cumprido o acordo que fez com ele, de levar apenas 30 pessoas, porque tinham morrido 100 pessoas na sua cidade. E ela disse então que ela cumpriria seu acordo. Ela estava levando com ela apenas 30 pessoas como combinado. As outras 70 pessoas morreram de medo, morreram de anseios, com medo da situação que estava vivendo ali. Então essa fábula contada pelo Jamiros, né, que eu tenho a oportunidade de passar para vocês, é para nós um desafio para perdermos o nosso medo. Não vamos deixar o medo falar mais alto, não vamos deixar que as perturbações do passado ou que ainda acontecerão no futuro atrapalhe aí a nossa expectativa no bem, a nossa expectativa no melhorar, no progredir, no crescer.
O medo não faz a gente evoluir. O medo faz a gente estacionar. Não vamos acreditar que tudo nós podemos, porque Deus está no controle. Deus é o Pai amado, que está sempre ao nosso lado, nos incentivando de alguma forma a seguir em frente, a não desistir. E nunca perder aí a nossa fé. Mas não aquela fé em que eu sento aqui no sofá e digo, ai meu Deus, eu tenho fé que vai sair aquele emprego, eu tenho fé que tudo vai se resolver, que aquele problema de saúde vai passar, que o problema que eu tenho em casa vai se resolver, mas eu fico aqui sem fazer nada. É a tão falada fé sem ação. Eu tenho fé, então eu vou arregaçar minhas mangas, né? E vou seguir em frente, vou trabalhar, vou realmente buscar. A fé ela tem que ser uma fé ativa, que corre atrás. Ou seja, colocar também a vontade. A vontade também é algo muito importante para mantermos a nossa fé em ação. E para finalizar, nós temos aqui uma pequena frase que está no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 34, que fala o seguinte: não vos preocupeis, né, com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então não vamos sofrer com o amanhã. Não vamos sofrer com o passado. Vamos viver o hoje, o presente, porque o amanhã não nos pertence. Senão estaremos sofrendo duas vezes, buscando para nós sofrimento desnecessário e voluntário, porque nós estamos buscando, e ainda sofreremos duas vezes. E assim, nós encerramos a conversa de hoje. Agradeço muito a paciência de vocês, agradeço mais uma vez o convite da casa, muito caridosa, e uma oportunidade de estar também aprendendo. Eu estou aprendendo muito. Só tenho a agradecer. E a gente finaliza agradecendo a Deus com uma prece final, pelo momento de aprendizado. Senhor Jesus, muito obrigada. Obrigada pelo aprendizado de hoje, obrigada pela oportunidade, obrigada pela assistência espiritual, obrigada pelo momento que tanto nos ensina, que nos proporciona o buscar, o seguir em frente, caminhar, por mais que seja difícil, Senhor. Nós estamos dando um passo à frente, porque sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que há uma plebe espiritual ao nosso lado, nos inspirando a seguir o caminho certo, a fazer a coisa certa, a tomar a atitude certa, estando conosco nesse momento difícil, de provação, mas que ao mesmo tempo para nós é um aprendizado, pois sairemos mais fortes, mais convictos de mudanças, aprendendo a amar o nosso semelhante, e aprendendo a olhar o nosso irmão como se fosse nós, com amor, com compaixão, com misericórdia, pois é assim que o nosso Pai Celestial nos olha, com muito amor e com igualdade. Ser conosco, Jesus amado, e muito obrigada pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Para sempre dentro do meu coração.